Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Iniciamos agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Bem-vindos mais uma vez. Dando sequência ao estudo sobre mitos da antiguidade, presentes no inconsciente coletivo e, por isso mesmo, influindo em nossos sentimentos e decisões, voltamos hoje a nossa atenção para a história verdadeira ou falsa, do cavalo de Troia. Lembramos que todos os programas da nossa série e os anteriores a essa série podem ser assistidos através do site da tvmundomaior.com.br/filosofando ou pelo youtube.com/filosofando. A professora Sônia, que todos já conhecem, escreveu o artigo que se encontra no portal de estudos filosofiaespírita.org, que tem como título Troia, a Verdade e o Centro Espírita, que servirá de base para o presente estudo. Independentemente de ser verdadeiro ou fruto do imaginário popular, o fato é que essa história até hoje leva-nos a questionamentos filosóficos. Será que o orgulho e a vaidade continuam a fazer-nos vítimas de armadilhas? Ainda nos impressionamos mais com as aparências do que com a essência? Será que o excesso de confiança no poder material nos põe ainda a perder? Que perigos rondam o centro espírita? E quais seriam os cavalos de Troia na vida de cada um de nós? Então, professora Sônia, alguns duvidam de que a cidade de Troia haja mesmo existido. Dizem que a guerra de Troia, narrada por Homero, trata-se de uma fábula. Há indícios de que ela tenha existido realmente? Nos programas anteriores, Márcia, em que falamos sobre mitos, nós dissemos que tudo que envolve a antiguidade clássica está envolta naquele véu de lendas, superstições, etc. Então, os fatos, não é? A veracidade desses fatos, às vezes se tornam muito difíceis de virem à tona, porque talvez o distanciamento que o tempo, né, nos coloca diante desses acontecimentos. Mas existem aqueles pesquisadores das universidades internacionais, e principalmente da Alemanha, onde teve um pesquisador que investigou a veracidade da existência dessa cidade Troia, e outros pesquisadores, arqueólogos, historiadores também chegaram, através das escavações arqueológicas, a descobrir que existiram várias cidades no mesmo local que Homero, no século IX a.C., define como sendo o local onde existiu a famosa cidade da lenda de Troia, né? Então, existiram 7 cidades, as escavações que foram feitas, e me parece que a 7ª ou a 8ª camada, né, que foi achada, ela traz vestígios de um grande incêndio.
Sim. Então, talvez tenha sido o incêndio de Troia, né? Propiciada pelos gregos no famoso cerco que durou 10 anos, né? E que teve como instrumento, como motivo maior, o romance entre Paris e Helena, muito embora esse não fosse o motivo principal da invasão de Troia, porque Troia era situada num local estratégico para a navegação, para o comércio, e, portanto, muitos povos lá da vizinhança invejavam a riqueza daquela polis, né? E principalmente a sua população, né? Em seu artigo, professora Sônia, a senhora afirma que Troia foi vencida pelo orgulho de achar-se inexpugnável. E acrescenta mais à frente que Troia foi vencida pela ingenuidade de seus líderes e pela astúcia de seus inimigos. Ainda hoje, esses fatores continuam a determinar destinos das nações, o destino das nações? Sem dúvida. Se nós analisarmos bem o que ocasionou a queda de Troia, né? Então, e Troia aqui adotada como se fosse uma metáfora, né? Uma metáfora que pode ser aplicada nas nossas vidas, aplicada na análise de um Estado, por exemplo, na análise, inclusive, que nós vamos fazer daqui a pouco sobre o Centro Espírita. O que é Troia? Troia é uma cidade, é uma polis, não é? Ela se mantém por si mesma, ela faz todo o comércio, ela tem uma população que trabalha, ela é governada por líderes que sabem como administrá-la, ela tem uma força bélica muito forte, né? E ela sobrevive numa polis fortaleza, ou seja, ela é cercada de muros, né? O que acontece é que esses muros não são inexpugnáveis, ou até poderiam ser, mas se tornam muito frágeis à medida em que toda aquela força que está ali, que é trazida pelos gregos, Troia cai em função da astúcia dos seus inimigos. Eles não conseguem transpor as muralhas de Troia, mas conseguem fazer com que a Troia abra os seus portões através de um presente, entre aspas, que foi o famoso cavalo de Troia, não é? O que serviu de metáfora, serve até hoje para aquela expressão presente de gregos, né? Então, ela foi vencida pela astúcia dos seus inimigos, ela ela se achava inexpugnável, de uma maneira muito ingênua até, não é? Confiava demais nos seus líderes, confiou demais no deus Apolo como protetor da sua cidade, dessa polis, e abriu as portas de forma muito invigilante a um pseudo-presente, né, que os seus inimigos, seus maiores inimigos, legaram a ela, deixaram para ela, como herança de 10 anos de batalhas, né? Sem nem pensarem que lá dentro existia um grupo muito forte de guerreiros, né? Que Jamais agiu durante poderiam. a noite, então foi vítima de um ardil, né? Lógico, lógico. E a importância que se atribui à história do cavalo de Troia deve-se ao fato dessa tragédia haver marcado o inconsciente coletivo humano. Sim. E de haver ajudado a formar os arquétipos coletivos do guerreiro, do mártir e do herói, não é mesmo? Isso, é justamente isso que eu ponho aqui no meu artigo. Até hoje servem como modelos, como paradigmas, embora deturpados pela pós-modernidade, aos pseudo-heróis das guerras fratricidas que inundam a nossa humanidade de morte e de horror. Então, esses padrões já estão caindo por terra, não servem mais como modelos para nós. Nós ainda somos povos guerreiros, haja vista as guerras intermináveis no Oriente Médio, não é? A manutenção de um poder bélico por parte de nações poderosas e que fomentam muitas vezes a discórdia para que possam desovar os seus estoques de armas bélicas, né? Mas, então, esse mito, esse arquétipo do guerreiro, do mártir e do herói tende, com o passar do tempo, a ser diluído em meio do progresso moral,
Então, há necessidade, por isso, aliás, por isso que os espíritos dizem da nossa premente necessidade dessa evolução moral, do progresso do pensamento humano, né? Por isso que o espiritismo é racional, porque nos faz pensar. Então, nós precisamos deixar esses arquétipos de lado, né? Arquétipos esses que nós envolvemos a própria figura do Cristo, né? Que é tido como sendo um mártir e um herói ao mesmo tempo, né? Então, esses mitos tendem a cair, precisam cair para que nós possamos buscar o cerne da verdade. Então, nós precisamos buscar a verdade. Por que o Espiritismo chega para nós através da falange do Espírito da verdade? Então, nós precisamos nos livrar de todos esses modelos ultrapassados que fez parte da nossa cultura ocidental e oriental e buscarmos a verdade em si. E essa verdade que é o que o Espiritismo traz para nós. Mas nós vamos falar sobre a verdade, que é uma das coisas que a senhora coloca também no artigo, daqui a pouco, após o nosso intervalo. Até lá.